Estamos na semana em que se comemoram os 200 anos da independência do Brasil. E como não poderia deixar de ser, vamos ter aqui no Estúdio da Voz do Brasil entrevistas com autoridades que vão comentar a importância histórica deste 7 de setembro. Começamos então a semana entrevistando o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e um dos militares mais experientes do país, General Augusto Heleno. Boa noite, general. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Vamos sim. Essa é, inclusive, uma semana importantíssima, então, para os brasileiros, né? E a gente quer começar conversando com o senhor sobre história. O processo de independência, assim como outros momentos importantes na história do Brasil, teve a participação ativa de generais e militares. Quais foram os principais fatos históricos, ministro, e os momentos que antecederam a independência? Olha, a independência, ela foi preparada durante algum tempo. Ela foi resultado do crescimento da importância do Brasil no cenário mundial. A vinda de Dom João VI para o Brasil, fazendo do Brasil a sede do reinado de Portugal, fez com que o Brasil tivesse uma importância muito maior do que tinha como uma colônia simplesmente. E a partir daí, o Brasil foi adquirindo determinadas condições que alimentaram esse sonho da independência. Um país do tamanho do Brasil, que tinha riquezas naturais enormes, que vinham sendo exploradas, que foram ainda mais exploradas. A nossa economia cresceu muito. A nossa importância no cenário mundial também mudou totalmente. Estávamos em plena época da dominância francesa, né? Algumas atuações dos franceses fizeram com que a França adquirisse uma importância muito grande no cenário mundial. O grande contestador dessa subida de importância da França era o Reino Unido, né? A Inglaterra, e o Brasil entrou aí como um novo ator nessa área onde as potências mundiais estavam se digladiando em prol de relevância, em prol de maior participação no cenário mundial. E o Brasil tinha todas as condições para entrar nesse cenário realmente como um dos protagonistas. Agora, ministro, voltando um pouco antes da independência, nós começamos o processo de construção da identidade nacional na Batalha de Guararapes, em Pernambuco, em 1648, ou seja, pouco menos de 200 anos antes. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse episódio, que foi importantíssimo na história do país, e como ele contribuiu para que o sentimento de pertencimento nacional já começasse a surgir? Você caracterizou bem que foi quase 200 anos da independência, e numa situação muito especial. O Brasil tinha sofrido a invasão dos holandeses no nordeste do Brasil, e é lógico que nós não aceitamos essa ocupação holandesa. Começamos a reagir, e isso foi criando esse sentimento de brasilidade, pela primeira vez muito colocado na situação de temos que reconquistar o território brasileiro e não podemos admitir uma nação estrangeira fazendo parte da nossa vida diária. Então, esse sentimento de brasilidade uniu as três raças. Isso aí, hoje, talvez não fosse politicamente correto tratar disso dessa maneira, mas àquela época foi um feito sensacional nós termos brancos, negros e índios, os grandes formadores da nação brasileira, unidos em prol de recuperar a independência completa do Brasil em relação ao estrangeiro. E nós conseguimos fazer isso. A Batalha dos Guararapes foi um marco nessa história, e nós conseguimos fazer de novo o Brasil na mão dos brasileiros. Então isso aí foi um feito sensacional, mas percebam que foi quase 200 anos antes da independência. Aconteceria muita coisa ainda até termos a condição de sermos um país independente.
Pois é, vamos falar um pouquinho dessa muita coisa, porque a gente está construindo, então, aqui toda a ideia do que antecedeu o grito de independência, né? Com a Batalha dos Guararapes sendo aí, digamos, um fator inicial do sentimento de brasilidade, a vinda da família real em 1808 começa a dar importância para o Brasil. Agora, a gente teve também já algumas revoltas antes do 7 de setembro de 1822, que já eram revoltas que buscavam separar o Brasil de Portugal. O senhor acha que antes de 1822 o Brasil não estava preparado ainda para essa separação? Eu acho que o Brasil estava preparado, mas precisava amadurecer a ideia, porque exatamente um país com a extensão territorial do Brasil e a população que já possuía e o nível que ele tinha atingido na economia mundial fazia do Brasil alguma coisa muito importante até para Portugal e até para a Europa. Então, essa imaginação dos brasileiros, não, nós precisamos nos tornar independentes, ela teve que ser antecedida de uma série de movimentos que foram amadurecendo essa ideia e foram tornando insustentável a condição do Brasil de ser apenas... Deixamos de ser uma colônia, mas estávamos num Reino Unido, onde Portugal ainda era o país mais importante. Agora, ministro, depois da declaração de Dom Pedro I, o Exército Brasileiro também precisou lutar contra outras revoltas que tentavam reverter a independência, não é isso? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Foi natural, né, que em alguns estados, na Bahia, no Pará, no Piauí, Pernambuco, nós tivéssemos movimentos que não concordavam com essa separação, com essa declaração da independência. E aí se organizaram alguns movimentos e aparece aí nessa oportunidade, começa a aparecer a identidade do brasileiro e do Exército Brasileiro, né? Nós não tínhamos ainda um Exército Brasileiro formado. A maioria dos militares brasileiros eram portugueses, que resolveram ficar aqui por muitos motivos. E foram eles que deram as primeiras tintas ao Exército Brasileiro, transformando-o num exército invicto e capaz de sustentar a independência. Uma coisa importante foi que o Brasil, a essa altura, já tinha uma extensão territorial, e não era de hoje exatamente, mas muito próximo, que foi conquistada ao longo do tempo, principalmente pelos movimentos de entradas e bandeiras, que não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e fizeram do Brasil uma nação-continente, como somos até hoje. Se nós olharmos no mapa da América do Sul, nós vemos um subcontinente todo fragmentado e o Brasil com extensão continental. Então, nós tivemos essa capacidade, né, de nos impor com o mesmo idioma. Isso é uma coisa fantástica, é um legado que nós não podemos nos esquecer. O Brasil é um país que chegou à sua independência sem fragmentação e principalmente com 8 milhões e quase 500 mil quilômetros quadrados, que é a sua extensão de hoje, e principalmente com a sua população toda falando o mesmo idioma, com pequenas diferenças regionais, mas todas falando o mesmo idioma. E isso significa uma capacidade incrível de aglutinação, né? Nós até hoje, um país desse tamanho, não temos dialetos. Nós temos a língua portuguesa, com as modificações naturais que o tempo fez acontecer, mas isso é um feito extraordinário, né? É um país que não tem dialetos. Nós somos um país totalmente de língua portuguesa. Agora, ministro, o senhor acha assim, que o 7 de setembro é uma espécie de aniversário do Brasil, o momento que o país nasce como nação mesmo para o resto do mundo? Eu não acho nem que seja uma espécie, é o aniversário do Brasil. Eu acho que ali nós consolidamos a nossa situação de país soberano e que estava no cenário mundial a partir daquele momento como um país independente. Houve algumas tentativas de macular essa independência, nós conseguimos reagir a todas elas. Com isso, o Brasil se uniu mais ainda em torno da figura, na época, do imperador, né?
e, ao longo do tempo, nós fomos fazendo que cada vez mais o Brasil fosse respeitado como uma nação soberana, independente e com enorme capacidade no cenário mundial. E, ministro, ao longo desses 200 anos, quais eventos históricos o senhor diria que mais contribuíram para a consolidação dessa identidade nacional? Olha, se nós viermos buscando no calendário as datas que marcaram a história do Brasil, nós vamos ver que o Dom Pedro I durou pouco como imperador, né? Depois nós tivemos uma regência e um imperador que foi nomeado por Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II, que era um menino de 5 anos de idade, quando recebeu essa incumbência. E ele se saiu muito bem, muito graças à orientação daquele que talvez tenha sido o maior idealizador da independência do Brasil, que foi José Bonifácio. José Bonifácio não só influiu decisivamente na vida de Dom Pedro I, ele e a Marquesa de Santos, mas também era um homem que tinha uma visão enorme de mundo. Ele era um cidadão do mundo, como se diz hoje. Ele falava vários idiomas, era extremamente culto e ele orientou tudo o que aconteceu até a independência. E depois da abdicação de Dom Pedro I, ficando ele como o tutor de Dom Pedro II, ele continuou a ter uma participação intensa na vida brasileira. A partir daí nós tivemos uma situação de guerras na Bacia do Prata, que ali sim nós criamos praticamente esse conceito do Exército Brasileiro e incorporamos muitos voluntários. Fizemos a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra para nós muito sofrida, porque nós não havíamos nos preparado a ponto de enfrentar uma guerra naquela dimensão. A Guerra contra Oribe e Rosas, que foi até anterior à Guerra do Paraguai. E, aos poucos, nós fomos criando esse sentimento nacional, que eu acho que só as guerras acabam desenvolvendo nos países, sabe? Se não houver guerra, que é extremamente lamentável, é difícil que essa consciência nacional de independência, de soberania, de essa união, ela custa acontecer. Saímos das guerras do Prata e tivemos a proclamação da República, que foi também um feito extraordinário. A proclamação da República, algumas agitações que foram contornadas com uma relativa facilidade, e chegamos a um acontecimento que marcou para sempre a história do Brasil, que foi a participação. Na Primeira Guerra Mundial, muito pequena. Na Segunda Guerra Mundial, uma participação efetiva como aliado dos países que se opuseram aos fascistas e aos nazistas e colocaram o Brasil no cenário mundial como um país aliado daqueles que se voltaram contra esses regimes radicais e que não trariam nada para o mundo. E o Brasil passou a ser um parceiro daqueles que tinham se projetado na história mundial como os que foram capazes de enfrentar a tentativa de domínio mundial pelos alemães. E, bom, mais recentemente aqui tivemos uma fase do regime militar e agora uma fase de democracia plena, e estamos aí progredindo nessa situação e acreditando que nós temos um futuro brilhante. É um país que tem tudo para ser um grande país, só falta acreditar nisso, contornar alguns pontos que nós temos ainda, estamos devendo ainda na história, mas nós temos tudo para ser um grande país com um papel realmente relevante no cenário mundial. Então vamos chegar ao desfile desse ano agora. A gente falou bastante de história, vamos falar um pouquinho do desfile desse ano, ministro, porque os brasileiros apreciam muito os desfiles de 7 de setembro. Esse ano vai ser especial, né? Sem dúvida. Considerado que o desfile de 7 de setembro, ele sempre teve uma acolhida muito grande.
pelos brasileiros de todas as idades e de todos os lugares do Brasil. E sempre esse desfile foi um momento de reflexão para todos nós, né? A hora que a gente tem mais essa noção de que somos brasileiros, irmãos de um mesmo país e que temos um papel muito grande a desempenhar, sobretudo na América do Sul. E se nós olharmos, já comentei isso rapidamente, mas se nós olharmos o mapa da América do Sul, nós vamos ver que a diferença de extensão territorial do Brasil para os outros países foi resultado de uma história que naquela época para o mundo foi uma verdadeira aberração a manutenção do Brasil com aquela extensão territorial. Podem olhar o mapa da América do Sul, é todo retalhado, é todo dividido. As independências que foram acontecendo nos países sul-americanos, elas foram cada vez mais retalhando o desenho da América do Sul. E o Brasil conseguiu atravessar todo esse período como um país unido, forte, e que nós temos realmente que ter muito orgulho do Brasil, porque temos um país fantástico. Isso aí é o que é mais importante a gente não esquecer. Nós conversamos, então, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim participar dessa entrevista na Semana da Pátria e ter certeza que a Voz do Brasil, como rádio brasileiro, esse é outro ponto interessante, né? O rádio, ele, durante um certo tempo, chegou-se a desacreditar no rádio. O rádio vai acabar, que criaram a televisão, né? Aí de repente vem a internet. Todas as tentativas de abafar o rádio foram mal sucedidas. O rádio ainda é o grande veículo de comunicação de todos os brasileiros, de todas as classes sociais. Os que moram nos lugares mais remotos do país se valem do rádio como seu grande órgão de informação. Então o rádio também está de parabéns por esses 200 anos de independência e mais esses 100 anos que vocês colocaram aí do que vai acontecer. Eu tenho certeza que o rádio ainda terá um papel muito importante na comunicação, na nossa comunicação para todos os brasileiros.